Aleluia! 1 Timóteo, lá no capítulo 2, a partir do primeiro versículo, diz o seguinte: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para isso fui designado pregador e apóstolo. Digo a verdade, não minto, mestre da verdadeira fé aos gentios. Quero, pois, que todos os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Meu irmão, minha irmã, essa palavra nasce exatamente no que nós estamos vivendo nesses dias. 21 dias de jejum e oração. E o tema dela é: tudo começa com oração. Quando nós olhamos para Paulo ensinando Timóteo, Paulo diz: olha, é importante que todos orem, que todos os homens estejam em oração, que estejam em busca, que estejam em clamor. Só que esse capítulo de 1 Timóteo é complicado, porque no mesmo capítulo Paulo vai dizer: olha, fala para as mulheres da igreja ficar quieta durante o culto. Mulher no culto não pode falar. As irmãs não dão glória a Deus. E por mais que isso tenha a base em um contexto histórico, essa frase de Paulo no texto rouba toda a profundidade do que todo o capítulo diz. Como assim, pastor? Vamos lá. Paulo está falando sobre a importância de orarmos, de buscarmos a presença do Senhor, de orarmos por pessoas, de clamarmos ao Senhor, de em todo lugar levantarmos as mãos santas, sem ira, sem discussões. Paulo está trazendo princípios de vida. Ele está falando que a oração seja o estilo de vida de vocês. E por causa de um versículo, por causa de 2 versículos, as pessoas tiram todo o foco desse ensino. Perdem a atenção para uma coisa que, meu irmão, nós não vamos brigar e nós não vamos discutir por isso. Agora, meu irmão, entenda uma coisa: os discípulos, os apóstolos, eram homens de oração. Eram homens apaixonados pela oração. Tanto que, lá em Atos, quando a igreja começa a crescer, a igreja começa a se desenvolver, começa a chegar gente, e os discípulos falam: olha, não está certo a gente ficar servindo às mesas, não está certo a gente cuidar das viúvas, nós precisamos cuidar da oração e da pregação da palavra. E aí eles instituem os diáconos. Mas eles dizem: olha, a gente precisa orar. E aí Jesus ensina os discípulos, que ensinam os líderes, que ensinam o povo a orar. Mas no decorrer dos anos e no decorrer dos tempos, esse princípio de profundidade de relacionamento com Deus, de oração, de busca da presença do Senhor é perdido. A igreja do nosso tempo, meu irmão, me perdoa dizer isso, ora pouco. Nós oramos muito pouco. E John Wesley tem uma frase que eu quero esclarecer muita coisa com você com ela. O objetivo da sua oração não é informar Deus como se Ele não soubesse o que você quer. A oração é para você se informar. A oração não serve para eu dizer: Senhor, eu estou com um problema, e Ele começar a saber, e Ele dizer assim: é mesmo? Eu não sabia. Ele já sabe do seu problema, Ele já sabe da sua angústia, Ele já sabe da sua preocupação. E antes mesmo dela existir, Ele já sabia. Mas o meu e o seu momento de oração é para realinhar, é para a gente se reabibliar. Pastor, esse termo existe? Não, mas nós vamos começar a usar ele.
É para eu voltar para os princípios que norteiam a minha história, os conceitos do céu aplicados na minha vida através da oração. Como assim, pastor? Você sabe qual que é o nosso grande problema? A gente entende a oração como uma performance. Eu tenho que orar muito. Eu tenho que orar 1 hora, 10 horas, 15 horas. Eu tenho que orar 3 dias sem parar. Eu tenho que orar mais que os meus irmãos. Eu tenho que orar muito, mas é muito. Ou então a gente diz, eu tenho que orar 40, como se fosse academia. Eu vou para a academia 45 minutos. Quem não gosta de academia igual eu, fica assim no relógio. Está aqui andando na esteira. 42. 43. 45. Acabou, tchau. Agora pensa, meu Deus. Agora pensa. Se você chegar para o seu cônjuge em casa, para a pessoa que você ama e falar assim, eu tenho 1 hora para te dar de atenção. Vamos, fala. Tudo que você tem para falar, fala agora, 1 hora. E você fica ali. Ó, deu seu tempo, tchau, agora eu vou fazer as minhas coisas. Você acha que seu cônjuge vai ficar feliz, sim ou não? Sou casado há 14 anos, se eu fizer um negócio desse, meu irmão, vai ter lei Mário da Lapa lá em casa. Que tem o Maria da Penha, o Mário é da Lapa, né? Meu irmão, a oração, ela é intimidade, ela é relacionamento, ela é paixão, ela é entrega. É eu entregando meu coração para o Senhor, e o Senhor revelando o que Ele tem para mim no mesmo momento. Agora, a oração é via de mão dupla. Deus só dá o coração dele para mim se eu der o meu para Ele. Ele só entra em intimidade comigo se eu entrar em intimidade com Ele. Israel esperava o Messias. Israel orava por um Salvador. Israel orava e declarava, aquele que vem em nome do Senhor. E João no capítulo 1 diz o seguinte: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Meu irmão, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, aquele que Israel esperava, aquele que Israel ansiava, que Israel rejeitou, e nós aceitamos, quando nós entramos nisso, nós fomos feitos novas criaturas. E quando o diabo tenta Jesus, Jesus dá uma resposta para ele: nem só de pão, você respondeu certo, responde bem alto, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra é alimento, a Bíblia Sagrada é alimento, a gente come Bíblia. Pastor, e a oração é o quê? A oração é beber da água do Espírito. O pão não desce seco na nossa garganta, o pão desce bem gostosinho, bem lisinho, com a água do Espírito, que vem gerar frutos, vem produzir nova história dentro da gente, através da oração que isso acontece. Tudo começa com oração, porque a minha e a sua vida precisa ser pautada, precisa ser baseada, precisa estar diretamente ligada com a oração. Você já teve que tomar uma decisão difícil muito rápido, que você não podia dizer assim, me dá 21 dias para eu jejuar e orar. Já aconteceu com você? Comigo já aconteceu. É agora, bate pronto, o que você faz? A oração que você já fez vai na tua frente. Eu não estou falando que toda hora, tudo que você tiver que fazer, você vai parar. Pera aí, Senhor, eu escolho o Big Mac ou o quarteirão com queijo, meu pai. Provavelmente Ele vai te dizer, varão, sai daí, vai comer uma salada. Nessa hora a gente acaba não ouvindo o Espírito. Mas meu irmão,
A oração como estilo de vida, ela entra dentro da ideia de 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Ela é incessante, ela está com a gente a todo momento. A gente ora simplesmente, não porque alguma coisa está acontecendo, é porque a gente precisa orar. Não contei isso de manhã, eu tive uma situação engraçada com a Cláudia, há uns anos atrás. Ela teve uma crise de rim, de pedra no rim. E eu fui para o culto, ela estava com algumas dores, estava bem leve, ela falou, vou ficar em casa. E eu fui para o culto, ia pregar. E preguei, o culto acabou. Quando o culto acabou, veio uma das irmãs da igreja e falou, pastor, a pastora está ruim lá. Está chorando de dor. Eu já vou pegar os seus filhos, eu vou levar para minha casa. Você precisa levar a pastora para o hospital agora. Irmão, eu peguei a Cláudia. Ela não conseguia sentar no banco direito. Tive que deitar o banco do carro, Sorocaba. Era meio longe o hospital. E essa mulher começa a orar em línguas dentro do carro. Falei, pronto, a dor é tanta que ela ficou doida. Quem com dor fica orando em línguas? E e no carro, e eu, pronto. Chegamos no hospital, ela ficou internada. Naquela semana ela fez 2 cirurgias nos rins. Por falta de uma, ela já operou os 2. Depois a gente conversando, ela falou, a única coisa que eu conseguia fazer era orar. A única coisa que eu conseguia fazer era clamar ao Senhor. Meu irmão, não importa o que está acontecendo, a oração vai fazer todo o efeito que ela tem para fazer. Ela vai mudar a história. Ela vai cumprir com o propósito, porque nós nos alimentamos, faz parte da nossa alimentação, faz parte das nossas vitaminas. A oração é necessidade do nosso ser espiritual. Agora, se uma coisa é tão importante, você acha que o inimigo não vai militar contra ela? Veja bem, Hebreus 4,16 diz o seguinte: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Encontramos graça que nos ajude no momento da necessidade. Agora, meu irmão, deixa o texto na tela para mim, por favor, um pouquinho. Você já chegou numa casa que tinha um cachorro muito grande e bravo? Já passou por isso? Tem um pastor amigo meu que tem um pitbull red nose, daquele do nariz rosa, meu irmão. O bicho é grande, você colocar a mão na cabeça dele assim, tem mais cabeça que mão. Um latido daquele cachorro já gela a espinha. Dá medo só do latido. Primeira vez que eu fui na casa desse pastor, tinha uma pessoa, ele não late muito pra gente não, ele não liga muito pra gente. Mas quando passou uma mulher com um cachorrinho na coleira, meu irmão, eu do lado de fora da casa, o cachorro latindo, eu falei, pronto, esse cachorro tá vindo me matar. Eu não tinha visto a mulher com outro cachorro. O dono da casa virou e falou assim, pode entrar, ele não vai fazer nada com você. Ele é o dono da casa, ele tem autoridade sobre aquele animal. Pastor, o que você está falando? Ali o dono da casa tinha autoridade. Quando o dono da casa diz, se Jesus disse para mim e para você, nos aproximemos com toda a confiança ao trono da graça, significa que nós não éramos dignos, mas nós nos sentimos confiantes, porque Jesus pega na nossa mão e nos leva ao trono da graça de Deus. Ele caminha esse caminho comigo e com você, e lá dentro a gente vai achar graça, misericórdia e ajuda no momento da necessidade. Você acha que o diabo vai querer deixar você encontrar graça, que é o que te leva para o céu, a misericórdia, que é o motivo de nós não sermos consumidos, e ajuda no dia mau, que é o dia que ele aproveita para te derrubar? É por isso que o diabo não quer que você ora, é por isso que o diabo não quer que eu oro, porque ele quer nos impedir, para a gente não achar tudo isso na presença do Pai. Agora, meu irmão, para a gente conseguir viver essa oração o tempo todo, essa oração toda hora, nós precisamos entender
que a oração não é só para receber coisa. A oração, ela me alinha no momento da aflição, ela não me dá coisa somente. Você pode orar e Deus te dá um carro, sim ou não? Sim ou não? Meu irmão, se Deus não tiver capacidade de te dar um carro, esse Deus é muito fraco. Esse Deus é muito pequeno. Bem que vai vir na hora certa, tá? Não é no seu tempo não. Não é na tua hora não. Mas se Deus não tiver poder para te dar um carro, Ele é muito pequeno. Só que eu posso te falar uma coisa? Um carro é muito pequeno para Deus. Ele quer você. Quando eu era mais novo, quando eu era menino lá em Barbacena, lá na rua Piauí, eu não trabalhava ainda e eu queria ir no cinema. Queria sair, queria fazer alguma coisa. O que eu tinha que fazer? Pai, cara de cachorro pidão, cara triste, abaixa o olho. Sabe o que é? Meus amigos vão sair. Eu queria ir junto. Você me dá um dinheiro? Agora pensa, se eu só fosse falar com meu pai quando eu quisesse o dinheiro dele. Se eu só tivesse relacionamento com meu pai quando eu quisesse alguma coisa que ele me desse. Meu irmão, minha irmã, a oração é para todo tempo, para toda hora, para o dia da aflição, quando a gente precisa de coisas, quando a gente precisa de respostas, quando a gente está com medo, quando a gente está aflito, mas é para quando está tudo bem também. Senhor, hoje o negócio foi bom, meu dia foi bom. Se eu penso num dia gostoso hoje, Senhor do céu, que dia que o Senhor me deu. É para isso também. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo que pede recebe, o que busca encontra. Aquele que bate, a porta será aberta. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que pedirdes. Mateus 7, 8 e 11. E Filipenses 4, 6 diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Meu irmão, é além do pedir, porque se eu pedir, Ele dá, na hora certa, Ele me ensina, Ele me direciona. Eu já ouvi não de Deus, inclusive eu já preguei uma palavra sobre isso. E quando Deus diz não? E quando a resposta é não? Quando Paulo ora 3 vezes e diz: Senhor, o Senhor me usa para curar tanta gente. Senhor, as pessoas pegam as peças das minhas roupas e as pessoas são curadas. Senhor, é tanta coisa que está acontecendo, tanto milagre. Eu tenho esse meu espinho na carne. Pai, em nome de Jesus, arranque ele de mim. Não. Vou não. Você vai ficar com ele, pô. Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E aí Paulo vai entender que mesmo sendo um grande homem de Deus, mesmo sendo um poderoso homem de Deus, o poder não está nele, o poder não é dele, o poder está nele, porque o poder é Deus. Amém? Então, meu irmão, nós não oramos apenas por coisas, porque coisas passam. A nossa oração é para intimidade, é para revelação, é para relacionamento, é para entender quem é o meu Pai. E a oração me prepara para a tomada de decisões. Em segundo lugar, quem é que já pagou por decisões erradas? Teve os que levantaram a mão e teve os que ficaram com vergonha de levantar a mão. Todo mundo já fez besteira na vida. Todo mundo já fez alguma coisa sem direção de Deus. Lá em casa, uma vez, nós compramos um carro sem direção de Deus. Compramos um carro. Pastor, o carro só quebrava pelo jeito, então não. Pensa num bicho que não quebrava. Era abastecer e pôr óleo. Só que a nossa vida não ia para frente.
nossa vida não andava. As coisas só começaram a dar certo quando nós entregamos aquilo que nós não tínhamos pedido direção para o Senhor. Na verdade, a gente tinha pedido direção para o Senhor, mas que o Senhor não tinha dito sim. Senhor, já que o Senhor não disse não, ora 15 segundos, espera 3. Senhor, em nome de Jesus, eu vou fazer essa compra, Pai, o Senhor me abençoa? Não disse não, pode, eu assino, aqui onde é que eu assino? Deu tudo errado. Lascou tudo. A Bíblia diz, Tiago nos ensina, lá em Tiago 1, dos versículos 5 a 8, que todo aquele que precisa de sabedoria, precisa pedir sabedoria. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Agora, meu irmão, quando eu peço sabedoria, eu peço com fé, com certeza. Pastor, mas para que eu preciso de sabedoria? Eu não faço nada tão importante. Posso te dar um exemplo? Esse ano é ano de eleição. Você vai votar em quem? Me dá um perfeito para você votar. Perfeito. Excelente. Tá bom, não precisa ser perfeito. Excelente. Dá um candidato excelente. Um para deputado, outro para governador, outro para presidente. Excelente. Excelente. Irmão, tem uns ruins, tem uns menos pior. Nós vamos precisar de sabedoria na hora do nosso voto. E a nossa decisão vai ser pautada através da oração. A nossa decisão vai ser pautada através da busca do Senhor, porque nela a gente entende a voz do Senhor. Quando eu falar 3, você fala amém com toda a força que você tem na garganta. Mas igual eu falo terra, você fala amém, tá bom? 3. Você consegue identificar a voz de alguém lá de trás? Não dá. Porque todo mundo falou junto. Dentro da nossa mente existem várias vozes falando. A voz do Espírito, a nossa própria voz, a carne, o mundo, o diabo, os demônios, os anjos, está todo mundo falando dentro da nossa cabeça. Só relacionamento com Deus faz a gente entender a voz de Deus. Pode uma criança chorar no meio de 200 crianças, a mãe diz, é o meu. O pai fica olhando para ver qual que vai aparecer com lágrima, porque o pai não tem muita certeza. Mas a mãe, quando ouve um choro, diz, é o meu. Quem passa mais tempo com uma criança? A mãe. Meu irmão, minha irmã, a gente precisa andar com Jesus para entender a voz dele. Jesus disse, eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Agora, se eu não tenho rotina de relacionamento com Jesus, não adianta, eu não vou conseguir conhecer a voz dele. Agora veja, Marcos capítulo 1, versículo 35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Agora veja, eu gosto de contexto. Versículo 36. Simão e os seus companheiros procuraram Jesus por toda parte. 37. Ao encontrá-lo disseram, todos estão te procurando. Jesus respondeu, vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Agora a gente dá uma apertadinha no parafuso. E às vezes dói quando a gente aperta o parafuso. Você é melhor que Jesus? Você é melhor que Jesus? Você acha que eu sou melhor que Jesus?
Jesus precisava tomar decisões. Jesus ia passar um dia curando gente, pregando o evangelho. Jesus ia ter um dia difícil. O que ele faz? Ele acorda cedo e vai orar. E a gente acha que aguenta viver a vida sem oração. Doce ilusão. Todo mundo desesperado. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Foi arrebatado. Nós não vimos Jesus ser arrebatado. Jesus foi para o céu e nós não vimos. Agora nós esperamos 3 dias. Está bem no comecinho. O que a gente faz? Pedro, o que a gente faz? Não sei. Vamos pescar. Começo a procurar Jesus, encontro ele num lugar deserto. Jesus está orando. Os discípulos veem aquilo e falam, a gente tem que orar. Aprendem com o princípio, aprendem pelo exemplo. Ah, pastor, mas lá no Getsemane, os discípulos vão orar e dormem. Falei isso de manhã, guarda uma coisa no teu coração. Quem aqui já dormiu orando? Terra, eu já dormi orando. Coisa boa que é dormir orando. De domingo, normalmente, domingo à tarde, eu olho para a Laurinha e digo assim, vamos assistir uns vídeos de ferramenta, filha? Ela deita aqui no meu ombro, eu pego o celular, a gente começa a assistir uns vídeos de ferramenta, de construção. Em 3 minutos ela está dormindo, em 6 eu estou dormindo. Às vezes é o contrário. Eu nunca vi um pai bravo porque o seu filho dormiu deitado no seu colo. Eu nunca vi. Eu nunca vi isso. Você dormiu orando, meu irmão. Fica tranquilo, que Deus não vai te julgar no dia do julgamento, no dia do grande trono branco. Vai dizer, William Serafim, eis que dormiste no meio da oração, e condenado será o inferno para a perdição eterna, seu dorminhoco. Agora não vai avacalhar também, né? Meu irmão, melhor coisa que tem é dormir no braço do Pai. E os discípulos estavam em informação, estavam aprendendo, estavam crescendo. Eles não estavam querendo competir um com o outro. Eles não estavam numa disputa de quem ora mais ou quem ora menos. Eles viram o mestre acordando cedo e orando. Vamos acordar cedo e orar. Quando chega em Atos, quando Jesus é levado ao céu, eles se juntam no cenáculo e falam, vamos fazer o que agora? Vamos orar. Vamos fazer o que Jesus fazia. E concordemente eles começam a orar todos os dias até a chegada de Pentecostes. Meu irmão, minha irmã, se a gente precisa tomar decisões, a gente precisa orar. Porque a oração, ela cobre vidas, ela é o estilo de vida que ela chega onde a gente não consegue chegar em terceiro lugar. A oração chega onde eu não chego. De manhã eu usei esse exemplo, há mais de 4 anos, eu e a minha esposa estamos orando com uma pessoa que quer engravidar. Agora fala para mim se eu posso fazer alguma coisa. Eu sou médico? Sim ou não? Não, nunca fiz um dia de medicina. Não sei fazer um ponto. Não sei fazer um curativo. Não sou médico, não posso ajudar nessa área. Eu sou rico para pagar uma como é que chama? Inseminação artificial? Não sou. Ainda não. Amém. Me ajuda aí, gente. Que 2 liga na terra, ligado no céu. Aleluia. Meu irmão, eu não sou rico para pagar a inseminação. O que eu tenho na minha mão? A oração. A oração vai chegar onde eu não chego. Aonde eu não tenho como chegar, a oração chega. Agora, meu irmão, a gente menospreza a oração de um jeito que se Deus viesse para a terra com um pouquinho de coração de Filipe, ele estapeava nós. Ah, não tenho nada para fazer por você não, viu, meu irmão? Eu vou orar, viu? E nem ora. Só diz que vai orar e não ora. Só diz, eu não tenho nada para fazer. A oração de um único justo já pode muito em seus efeitos.
Meu irmão, a oração chega no teu filho que está na rua, que saiu, que foi passear. A oração está com você onde você não pode se proteger. O mundo é mau, as circunstâncias são más. Você consegue controlar o bandido? Não consegue. Mas a oração que nos guarda, a intercessão é quem nos guarda, a busca é quem nos guarda. Meu irmão, aonde eu não chego, a minha oração chega. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo à vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo ao seu propósito. Eu não sei orar, mas quando eu estou ali em espírito, o Espírito está intercedendo por mim. Às vezes você está com sono, você está cansado, você está dizendo: Senhor, abençoa os meus pecados, meu Pai. Perdoa, meu Pai, em nome de Jesus, as minhas bênçãos. E me leva, Senhor, às profundezas, porque você está com tanto sono, que você não está falando coisa com coisa. O Espírito está ali diante do Pai, dizendo assim, Ele está querendo dizer, perdoa os pecados. Ele está querendo dizer, abençoa Ele nas bênçãos dEle, naquilo que o Senhor já liberou. Ele está falando, não é de profundeza não, é do alto da sua glória que Ele quer chegar. O Espírito está conosco, o Espírito Santo de Deus. A partir do momento que eu ergui a minha mão e disse: Jesus, vem morar na minha vida. Jesus, eu entrego o meu coração para você. O Espírito Santo veio morar em mim. Ele veio habitar no meu coração. Ele veio andar comigo. E quando eu me ajoelho e quando eu me prostro diante do Pai, Ele está ali do meu lado, chegando aonde eu não chego, buscando as respostas que eu não tenho como dar. Meu irmão, Daniel orou e jejuou 21 dias. Ele buscou o Pai, ele precisava de uma resposta. A resposta estava trancada. No 21º dia, a Bíblia diz que Daniel está ajoelhado, desfalecido, cansado. O anjo chega para ele e fala: fica de pé. Daniel, no primeiro dia que você se propôs a orar, eu fui enviado do céu para trazer a resposta, mas eu fui impedido, eu fui parado. Eu tive que voltar para o céu, tive que chamar o reforço. Nós viemos em batalha até aqui, Daniel. Eu vim aqui só para te trazer uma resposta, e depois desses 21 dias a resposta está nas suas mãos. Meu irmão, minha irmã, Daniel não tinha como ir no céu buscar a resposta, assim como eu e você não temos como ir direto no céu buscar a resposta. Por isso a nossa oração traz para a terra a resposta. Se você tivesse entendido, você ia dar um glória a Deus um pouquinho mais alto. Aleluia. Meu irmão, você sabe por quê? Porque a oração que prepara a gente para milagre. É a oração que deixa a gente pronto para viver milagre. Toda oração é precedente de milagre. Como assim, pastor? O que é um milagre? Milagre é interferência do sobrenatural no natural. Guarda essa. Milagre é interferência do sobrenatural no natural. Agora, todo milagre, ele é uma resposta de um joelho dobrado. E deixa eu te falar que a distância do próximo milagre que você vai viver, que você vai provar, que você vai usufruir na tua vida, pode ser medida do seu joelho para o chão. Se você estiver de pé, se você estiver alheio, se você estiver confiando em você mesmo, a distância é maior. Agora, se o teu joelho toca o chão, se o meu joelho toca o chão,
a gente abrevia as bênçãos do céu. Pastor, porque Deus se move em favor daquele que ora? Não, é porque a gente se realinha. E aí o céu fala, ele está alinhado, pode derramar, pode liberar. O pai olha lá de cima e diz, está liberado, está pronto. O coração dele está preparado, o coração dele entendeu. Pode derramar a glória, pode derramar a bênção, pode derramar o milagre. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus diz lá em Tiago, no capítulo 5, entre vocês, há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele, o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Agora, meu irmão, se Elias, sendo um homem humano, sendo duro, sendo um homem bruto, porque está na personalidade de Elias ser bruto, ele foi ouvido pelo céu, e quando clamou, alinhado com o céu, parou de chover. O que é o seu problema? O que é o meu problema? Ele não é nada diante do céu, porque diante da oração que produz efeito, que faz milagre, o Senhor responde. Meu irmão, tem milagre para acontecer, tem sobrenatural para acontecer, tem coisas grandes para acontecer nas nossas vidas. Agora, se eu quiser uma vida média, se eu não quiser que isso seja liberado, é só eu ter uma vida média, e quando eu tiver a vida média, eu vou ter a vida que é conhecida como medíocre. Me perdoa que eu começo a me empolgar, mas eu não quero estar entre os medíocres. Eu quero estar entre os que vivem o sobrenatural. Eu quero ser contado entre aqueles que vivem o sobrenatural, que vivem além. Agora, se a minha oração for medíocre, se ela for mediana, eu vou viver mediano, porque o meu relacionamento com Ele vai ser mediano. Pastor, então você está falando de performance, você está falando de competição. Não, eu estou falando de me dar por inteiro, de me entregar por inteiro, de me prostrar por inteiro, de me deixar ser o servo por inteiro. Deixa eu te falar uma coisa: cantar, tocar é bonito demais, todo mundo vê. Pregar é bonito demais, todo mundo vê. Trocar lâmpada ninguém vê. Ninguém vê. Sabe quantas lâmpadas tinha queimada no templo essa semana? Isso é uma coisa que ninguém se preocupa. A gente só se preocupa se a gente chegar e tiver tudo escuro. Isso é bastidores. Agora deixa eu te falar uma coisa. Com todo o amor que eu tenho pelo ministério de louvor, com todo o amor que eu tenho por todas as pessoas que já passaram, que pregam o evangelho nesse altar, que pregam o evangelho nesse púlpito, com todo o amor que eu tenho por cada uma dessas pessoas, o que nos mantém de pé é a oração. A gente só conhece a sala da intercessão quando a gente está com um problema muito grande, quando a gente precisa de uma resposta muito grande. Aí a gente vai lá na sala da oração. Sabe o que é? Eu precisava de uma oração. E meu irmão, deixa eu falar um trem para você. Você está com um problemão bem grande, daqueles que você fala assim: esse problema vai me consumir, esse problema vai acabar comigo, esse negócio vai acabar com a minha história, eu vou morrer nesse problema. Tem hora que o nosso coração fica assim, não fica? Meu irmão, você está nesse dia, vai lá, abre teu coração, pede para alguém orar por você, se você não tiver força para orar sozinho. Te dou a certeza que você vai sair melhor de lá. Agora, você quer uma coisa excelente? Como diz o autor de 1 Coríntios, vou mostrar para vocês um caminho sobremodo excelente. Queira fazer parte daquele pessoal. Queira fazer parte da equipe de intercessão dessa igreja, que busca, que clama, que intercede, que ora todo tempo,
que mantém as colunas dessa igreja de pé. Ah, pastor, mas ninguém vai me ver. É verdade, na maior parte do tempo você não vai ser visto. Mas deixa eu te falar, o céu vai te ouvir. Isso vale mais do que qualquer outra coisa. Mais do que qualquer um que me ouça. Eu quero que o céu me ouça. Olá, eu sou a pastora Neuza e eu vim aqui para te agradecer por você ter participado, ter assistido mais um culto online que foi transmitido pela nossa comunidade. Eu espero que você tenha gostado e que você volte outras vezes, e você pode também nos seguir pelas nossas mídias sociais ou nos visitar. Estamos aqui na Avenida Cruzeiro do Sul, 360. Venha que você será muito bem-vindo e Deus abençoe a sua vida. Até!